A guerra contra o Irã tem as suas raízes em eventos ligados aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. General Wesley Clark descreveu como 7 nações do Oriente Médio seriam atacadas. Quem arquitetou os ataques de 11 de setembro e as futuras guerras no Oriente Médio que culminaram com o Irã? Seria para fomentar uma guerra apocalíptica entre Gog e Magog ou para encontrar artefatos antigos, como portais estelares, escondidos em locais subterrâneos secretos? Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura, sobre a agenda humana, extraterrestre, global, política. Clique no botão curtir e inscreva-se no canal. E agora aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindos ao programa de hoje. Falarei sobre o Irã. Vou apresentar a vocês uma perspectiva exopolítica que é muito diferente das perspectivas geopolíticas sobre o que está acontecendo com o Irã, que vocês encontram vindas de muitos acadêmicos convencionais e comentaristas políticos que essencialmente dizem, e vocês podem ver críticos como Tucker Carlson e outros, que basicamente enxergam esse conflito como um em que Donald Trump foi manipulado para atacar o Irã por causa da manipulação do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e a ideia é que Israel tem esse projeto ou essa agenda de um Israel maior, e que por meio da influência de bilionários nos Estados Unidos que financiaram a campanha de Trump e de certa forma controlam Donald Trump, eles conseguem manipulá-lo para que ele busque uma agenda que promova os interesses de Israel em detrimento dos interesses dos Estados Unidos. E muitos que criticam Donald Trump, especialmente aqueles que fazem parte do movimento MAGA, agora dizem que Trump está colocando os interesses de Israel acima dos interesses dos Estados Unidos e afirmam que os interesses americanos não se beneficiam em nada com o que está acontecendo no Irã, o que na verdade só beneficia os israelenses. Então, é aqui que nós entramos na questão. Qual é a verdadeira agenda por trás da guerra com o Irã? Será que é porque Benjamin Netanyahu está pressionando para isso ou há algo mais profundo acontecendo? Então, o que eu quero fazer é exibir um vídeo de 2001, ou melhor, do início dos anos 2000, que diz respeito ao general Wesley Clark, que comentava sobre a sua ida ao Pentágono, onde foi informado de que haveria ataques contra 7 nações, incluindo o Irã, e isso aconteceu em 2001, logo após os supostos ataques terroristas de 11 de setembro. Portanto, mesmo naquela época, já existiam planos de ataques ao Irã que não tinham nada a ver com Donald Trump. Então, vamos ouvir o general Wesley Clark e o que ele tem a dizer sobre a guerra com o Irã. 10 dias após o 11 de setembro, passei pelo Pentágono, vi o secretário Rumsfeld e o subsecretário. Eu desci apenas para cumprimentar algumas pessoas do Estado-Maior que haviam trabalhado para mim. Um dos generais me chamou e disse: "Senhor, preciso falar com você um instante." E eu disse: "Tudo bem." E ele disse: "Nós tomamos a decisão de entrar em guerra com o Iraque." Isso ocorreu por volta do dia 20 de setembro. Ele disse: "Vamos entrar em guerra contra o Iraque." E eu disse: "Por quê?" Ele disse: "Não sei." Ele disse: "Eu acho que eles não sabem mais o que fazer." E então eu perguntei: "Eles encontraram alguma informação que ligasse Saddam ao Al-Qaeda?" Ele disse: não há nada de novo. Eles simplesmente decidiram entrar em guerra contra o Iraque. Acho que é como se não soubéssemos o que fazer em relação aos terroristas, mas temos um bom exército e podemos derrubar governos." E ele disse: "A única ferramenta que você tem é um martelo. Todo problema acaba parecendo um prego." Então, sobre o assunto do Iraque, em 2003, eu defendia a tese de que a guerra do Iraque
era, na verdade, sobre portais estelares e que a busca por armas de destruição em massa, a busca por esses portais ou portais estelares ocultos que remontam aos Anunnaki. E isso é algo sobre o qual eu escrevi no meu primeiro livro de exopolítica, que foi publicado em 2004, há 22 anos. Isso é exopolítica, implicações políticas da presença extraterrestre. E o artigo que eu escrevi sobre isso ainda está disponível no meu site, exopolitics.org. Você pode ir lá, acessar os arquivos, ler meu artigo sobre a perspectiva exopolítica da guerra do Iraque, onde eu falo sobre os portais estelares. E esse artigo foi o mais popular que eu escrevi no meu site até os dias de hoje, simplesmente porque abordava algo em que muitas pessoas não haviam pensado: a existência desses portais estelares que estavam por trás da invasão do Iraque. E, desde então, muitas outras pessoas falaram sobre portais estelares no Irã. Eu fui realmente um dos primeiros a falar sobre isso, lá em 2003, quando eu escrevi meu artigo. Deixa eu continuar com o General Clark. Eu voltei para vê-lo algumas semanas depois. Nessa altura estávamos bombardeando o Afeganistão e eu pensei: ainda vamos entrar em guerra contra o Iraque? Ele disse: é pior do que isso. Ele pegou um pedaço de papel e disse: acabei de receber isso lá de cima, referindo-se ao secretário de defesa, e continuou: é um memorando que descreve como vamos eliminar 7 países em 5 anos, começando pelo Iraque, depois Síria, Líbano, Líbia, Somália, Sudão, terminando com o Irã. Então aí está a declaração crucial do General Clark de que eram 7 nações e que essas abrangiam um conjunto de países que desde 2001 entraram em colapso ou onde os Estados Unidos entraram em guerra: Iraque, Somália, Síria, Líbia. E finalmente Irã. Irã era a peça final do quebra-cabeças. Portanto, é aqui que realmente precisamos analisar o que fez do Irã o último estado nessa sequência de 7, que daria sequência a esse portal estelar, a esses portais estelares ou artefatos antigos que, escritos no Iraque em escrita cuneiforme, textos cuneiformes, descreviam o funcionamento de tecnologias antigas, incluindo coisas como portais estelares. Então, o que há nesses 7 países que culminaram no Irã, que os tornaram tão significativos para aqueles por trás do planejamento dessa eventual invasão ou ataque ao Irã, que remonta a 2001. Mais de 20 anos antes, na verdade, exatamente 20 anos, mais 15 anos antes de Donald Trump vencer a presidência em 2016. É aqui que encontramos outro aspecto de tudo isso, que é algo chamado missão anglo-saxônica. Um denunciante, comandante da Marinha Real Britânica, revelou informações a Bill Ryan e Kerry Cassidy sobre a chamada missão anglo-saxônica. Isso aconteceu em 2010. E o que ele revelou? E você pode encontrar os detalhes nessa página sobre a missão anglo-saxônica. O link está aqui para acessar, projetoavalon.net, basta pesquisar no Google por Projeto Avalon, Anglo-Saxon Missão. Você está direcionando para essa página, onde poderá ouvir ou ler a transcrição da entrevista ou o resumo
do que Bill Ryan disse sobre este comandante da Marinha que, após o término da sua carreira, ingressou em Londres por ter alcançado o posto de comandante. Por algum motivo, as pessoas na cidade de Londres o consideravam um membro influente de organizações como a maçonaria. Assim compartilharam muitas informações com ele, discutiram o plano para uma futura guerra, uma guerra apocalíptica envolvendo o Irã, como a guerra de Gog e Magog. Essencialmente, descreveram uma sequência de eventos que culminaria em ataques contra o Irã, que se expandiriam com a entrada de outros países em apoio ao Irã, como a China, e que eventualmente levariam a uma grande guerra regional com o uso de armas nucleares. Essa reunião em 2005, segundo a missão anglo-saxônica, foi onde o plano futuro para o Irã foi discutido. Bill Ryan e Kerry Cassidy falaram sobre isso em 2010. Eles foram informados por um comandante da Marinha que esse era o ano em que o plano foi colocado em prática. Ele mencionou vários outros assuntos, como programas espaciais secretos, e eles acreditaram na veracidade do depoimento. Certamente, considero esse um testemunho muito confiável de um membro de alto escalão do establishment britânico, que ocupava um cargo na cidade de Londres, uma entidade extremamente poderosa dentro do sistema político britânico, totalmente separado do establishment político regular da Inglaterra, seja o parlamento ou a própria cidade de Londres. Era nessa pequena área chamada Cidade de Londres que esses planos estavam sendo elaborados. Isso aconteceu em 2005. Então, havia esse plano para uma guerra apocalíptica que envolvia muitos países, incluindo o Irã. É aqui que nós começamos a analisar o que possivelmente justificava isso, qual era a verdadeira agenda por trás disso. Para isso, tem um livro de Ashayani Dean chamado Viagens, volumes 1 e 2, Viajantes, por volta de 2002 ou 2003, ela escreveu o segundo livro da série Viajantes, mencionando o que tornava países como o Irã de grande interesse para o Estado Profundo, de modo que futuros ataques pudessem ocorrer contra o Irã. Na página 378 do livro, ela escreveu: áreas como Paquistão, Iraque, Irã são territórios que abrigam locais de acessos cruciais para o cobiçado Stargate 10. Portanto, essas áreas, assim como outras, serão zonas preliminares de conquista que a resistência unida de intrusos tentará assegurar sob o governo Illuminati. O que ela estava dizendo era que esses 7 países, incluindo Iraque e Irã, eram zonas de conquista para os Illuminati e que eles tinham interesse em obter controle sobre esses países, porque claramente possuíam tecnologias antigas de grande necessidade ou de grande importância.
ela mencionou especificamente algo chamado Stargate 10 em seu livro. Ela identificou a cidade de Abadan como o local onde o Stargate 10 estava situado. Abadan fica no Irã. Na verdade, fica na fronteira entre o Irã e o Iraque, muito perto do Kuwait. É uma ilha e foi palco de disputas entre diferentes impérios ao longo das décadas, incluindo o Império Otomano e o Estado iraniano. Em 1847, o Império Otomano cedeu a cidade de Abadan ao Irã, ou a nação que hoje consideramos Irã, mas que na época também era conhecida como Pérsia. Mais tarde, no início do século XX, descobriu-se que Abadan possuía abundantes reservas de petróleo e, de fato, tornou-se a maior produtora de petróleo da região. Durante a guerra Irã-Iraque de 1980 a 1988, ela foi atacada pelo Iraque, foi sitiada durante todo o conflito. Por 8 anos, a cidade de Abadan, no Irã, esteve sitiada pelas forças militares iraquianas que tentavam assumir o controle. O interessante é que, naquela época, o Iraque recebia auxílio das nações ocidentais, enquanto o Irã praticamente agia por conta própria. Não tinha muitos apoiadores, porque a Revolução Iraniana, com a ascensão dos ayatolás, fez com que o país não fosse um aliado natural para muitas nações, como a União Soviética ou a China, que praticavam o comunismo. Então, Abadan, supostamente, abriga um Stargate. De acordo com o material de Ashiana Dane, sabemos ou sentimos que talvez haja alguma tecnologia ancestral no Irã que possa estar sendo procurada pelos Illuminati ou pelo Estado Profundo. Será que eles estão buscando essas tecnologias? É aqui que nós entramos no desenvolvimento de silos subterrâneos de mísseis pelo Irã, porque o Irã viu o que aconteceu com o Iraque após a guerra de 2003, viu o que aconteceu com a Líbia durante o governo Obama, viu o que aconteceu com a Síria. O regime iraniano reconheceu que não fazia sentido construir instalações militares na superfície que poderiam ser destruídas por armas inteligentes ou armas guiadas de precisão que os Estados Unidos e os seus aliados possuíam. Portanto, se você fosse resistir à agenda dos Estados Unidos ou dos Illuminati que trabalhavam se os Estados Unidos quisessem atingir o Irã, precisariam construir instalações subterrâneas para isso. E foi exatamente o que o Irã fez. Aqui está um vídeo que eu quero mostrar, que descreve exatamente o que os iranianos fizeram em termos de desenvolvimento de bases subterrâneas para mísseis. Eu vou ler as legendas para vocês. Esse vídeo fala sobre as instalações secretas de mísseis subterrâneos do Irã e como os Estados Unidos e Israel têm atacado esses bunkers.
O Irã passou anos construindo bunkers subterrâneos para mísseis, mas os ataques de estilo israelense e americano agora representam um desafio. Aeronaves e drones dos Estados Unidos alvejando lançadores de mísseis que emergem de bases subterrâneas iranianas. Ataques de bombardeiros pesados danificaram as entradas do bunkers, prendendo sistemas e lançadores de mísseis. Imagens de satélites mostram mísseis e lançadores iranianos destruídos perto das entradas das bases subterrâneas secretas. Então, o que esse vídeo realmente nos mostra é que o Irã construiu essas bases secretas de mísseis subterrâneas e que esses locais estão sendo alvejados pelos Estados Unidos e por Israel na atual campanha militar. Mesmo com o cessar-fogo no momento, essas bases foram alvejadas durante o último mês pelos Estados Unidos e por Israel. Armas guiadas de precisão israelenses. Agora, o que é importante ter em mente aqui é que isso nos mostra que os iranianos se esforçaram muito para construir esses locais subterrâneos em túneis, ou melhor, um extenso sistema de túneis, onde esses locais de mísseis seriam instalados. E é aqui que entra a ideia de que os iranianos encontraram artefatos durante as escavações desses sistemas de túneis. Podemos imaginar engenheiros iranianos recebendo ordens para escavar certas áreas subterrâneas, porque queriam construir um silo de mísseis ou uma instalação subterrânea para abrigar mísseis. Então, eles começam a construir, encontram artefatos antigos. É aqui que entra a ideia de que os iranianos encontraram artefatos realmente avançados no Irã e descobriram um antigo sistema de túneis ligado às antigas civilizações da Pérsia e até mesmo de épocas anteriores. E que esses sistemas de túneis estavam repletos de artefatos de grande relevância para as civilizações iranianas anteriores, como o Império Sassânida, de 2024 a 651 DC, ou mesmo para civilizações ainda mais antigas, como o Império Persa, de 550 a 330 depois de Cristo. Agora, o que é importante lembrar aqui é que existiam cidades subterrâneas associadas a essas civilizações antigas. Nós sabemos disso porque essas cidades antigas foram descobertas por arqueólogos. Aqui está outro vídeo que eu quero compartilhar com vocês, que discute a descoberta de uma dessas antigas cidades subterrâneas ou sistemas de túneis construídos em um império anterior. Aqui está o vídeo onde podemos ver isso. Miragem sobre o deserto. A cidade subterrânea no Irã pode não ser tão famosa quanto a de Derinkuya, na Turquia, ou as abóbadas de Edimburgo, no Reino Unido, mas é uma maravilha arquitetônica impressionante. 3 andares, fica a 23 metros de profundidade, tem um labirinto de corredores, túneis, canais, câmaras repletos de passagens secretas e armadilhas. Talvez o mais surpreendente de tudo seja seu complexo sistema de ventilação. Túneis em forma de U permitem a circulação de ar externo, possibilitando que as pessoas permaneçam lá dentro por longos períodos. Construção de Noshbed, no centro do Irã, data de cerca de 1000 AC, 1500 anos atrás, do Império Sassânida. Como foi descoberta recentemente, muitos dos segredos ainda não foram revelados. A estrutura é fruto de uma engenharia robusta. Poços foram cavados a 12 metros de profundidade,
Corredores levam aos cômodos onde as pessoas se escondiam, túneis para circulação de ar, drenagem de água. No final de cada espaço, um túnel estreito liga dois ambientes diferentes. As entradas secretas foram construídas sobre um tambor ou cozinha das casas. No final do túnel, um poço se conecta a um canal, permitindo acesso à água. Funciona como sistema de ventilação, purificação de ar. Servia como rota de fuga caso o inimigo invadisse a cidade subterrânea. Alguns arqueólogos, como Zaha, tentam desvendar como a cidade subterrânea foi construída. Investigam o porquê. Muitas teorias sobre as origens da cidade. A razão mais aceita é que ela visa garantir a sobrevivência das pessoas na região. Então, imagine a descoberta de uma antiga cidade subterrânea no Irã que se tornou notícia mundial. Mas essa cidade, em particular, não era muito profunda. É aqui que entra a ideia de que os iranianos descobriram sistemas de túneis mais profundos e civilizações antigas que remontam a tempos muito anteriores ao Império Sassânida, por volta de 200 ou 300 depois de Cristo. Isso é algo que já discuti em entrevistas com pessoas como Jim Decode, ou falamos sobre um antigo sistema de túneis que desce muito fundo e que foi usado por várias civilizações antigas, pré-diluvianas. É aí que nós encontramos artefatos antigos, Atlantes, tecnologias muito avançadas, muito mais avançadas do que qualquer coisa que conhecemos na sociedade atual. Os iranianos descobriram tudo isso enquanto escavavam, construíam seus silos de mísseis, seus sistemas de túneis para ter instalações de produção de mísseis, enriquecimento nuclear e tudo mais. Eles querem se manter longe dos olhos do Ocidente e se proteger de possíveis ataques dos Estados Unidos e de Israel. Estão encontrando todas essas tecnologias antigas, essas cidades antigas, e nelas encontram as tecnologias que eram amplamente utilizadas naquela civilização. Quanto mais fundo eles vão, mais encontram civilizações antigas. E com essas civilizações, encontram tecnologias que datam de séculos atrás. É aqui que entramos na ideia de que algumas dessas civilizações no Irã estavam conectadas aos Anunnaki. Os antigos persas e o Império Sassânida, e antes deles, adoravam um deus chamado Ahura Mazda. Ele é a divindade suprema do zoroatrismo, a religião oficial do Império Persa e do Império Sassânida. E você pode ver essa representação de Ahura Mazda com asas. Obviamente, algum tipo de máquina voadora ou deus com o qual Ahura Mazda era associado. E isso nos leva a representações semelhantes dos Anunnaki em registros sumérios. E então, o que sabemos ao observar esse tipo de arte antiga que retrata Ahura Mazda é que ele muito provavelmente era um Anunnaki. E os Anunnaki, como sabemos, por diversas tabuletas sumérias, trouxeram contigo tecnologias antigas. O livro de Enoque fala sobre os anjos caídos e as tecnologias que eles trouxeram consigo. Ou os vigilantes eram os Anunnaki, eles possuíam todo tipo de tecnologia avançada que compartilharam com a humanidade. E assim, essas civilizações antigas, associadas ao zoroatrismo, cultuavam um dos Anunnaki chamado Ahura Mazda.
Eu acho que Ahura Mazda era claramente um Anunnaki e disponibilizou a essas civilizações antigas algumas das tecnologias avançadas sobre as quais nós lemos em textos sumérios que eram realmente muito avançadas e provocaram um rápido desenvolvimento da civilização suméria e de civilizações ao seu redor, como os acádios, os babilônios e eventualmente os persas. O que podemos deduzir de tudo isso é que essa tecnologia antiga foi escondida após o desaparecimento dessas civilizações. Algumas pessoas levaram essa tecnologia consigo para as cidades subterrâneas em busca de segurança, por causa de guerras ou ataques de bárbaros que poderiam dominar essas cidades. Assim, as tecnologias dessas civilizações antigas foram armazenadas nessas áreas subterrâneas. E quanto mais fundo se vai, mais tecnologias avançadas se encontram. Portanto, acredito que quanto mais profundas as camadas das civilizações, mais avançada a tecnologia, remontando à era pré-diluviana. Na religião zoroastriana, nós temos, por um lado, Ahura Mazda, o deus da luz, e também Ahriman, que é retratado como uma espécie de ser diabólico ou monstruoso. E podemos ver nessa obra de arte, em particular, o rei Dário lutando contra esse monstro. E eu acho que o que esse monstro representa são os draconianos. E o que temos aqui é uma representação da luta que existia nos tempos antigos entre os persas e os sumérios, onde havia essa batalha entre a luz e as trevas. De um lado tínhamos os Anunnaki, como Ahura Mazda, e do outro o Império Draconiano. Existiam esses seres com aparência reptiliana e haviam guerras e conflitos entre os draconianos e os Anunnaki. Essa era a batalha entre a luz e as trevas. E eu acho que isso nos dá uma ideia do que levou essas civilizações a crescerem rapidamente e se expandirem com tecnologias avançadas, porque os Anunnaki, como Ahura Mazda, eles forneciam tecnologias avançadas a povos em áreas e desenvolviam rapidamente. Então, havia esses guerreiros, essas invasões de povos vizinhos que chegavam e eram apoiados pelos draconianos, queriam subjugar essa civilização. E então, enquanto essa civilização enfrentava a derrota para esses guerreiros associados aos draconianos, essa civilização antiga se refugiava no subsolo, levando consigo as suas melhores tecnologias, se escondendo em locais subterrâneos por um tempo. E é aí que nós encontramos essas tecnologias antigas, nesses sistemas de túneis. Também encontramos algo mais nesses sistemas de túneis. Câmeras de estase. Nessas câmeras de estases, encontramos gigantes enterrados nesses locais subterrâneos. Portanto, não se tratava apenas de tecnologias avançadas, também encontravam gigantes em câmaras de estase que, de alguma forma, estavam relacionados aos Anunnaki. E esses gigantes possuíam o conhecimento das tecnologias antigas e sabiam como utilizá-las.
Aqui está um exemplo de uma dessas câmaras de estase encontrada no Irã. Aqui está um vídeo que foi lançado por volta de... Em 2012, foi descoberto um túmulo antigo e o corpo perfeitamente preservado de um mago no Irã. Aqui está o vídeo. Vou reproduzi-lo sem som, pois não dá para ouvir muita coisa. Mas o que vocês podem ver é o corpo perfeitamente preservado de um ser que se acredita ter 12 mil anos. Esse ser remonta ao período pré-diluviano. Presumivelmente, ele era um grande rei ou um grande mago. Alguém de grande poder e importância. Nesse caso, o mago ou esse ser na câmara de estase descoberta era conhecido como o mago Jaromir. Ele foi descoberto no Irã. O que vocês estão vendo aqui é um vídeo desse ser perfeitamente preservado, que tem até 12 mil anos. E isso mostra que a tecnologia existia, que essas câmaras de estase existiam, onde pessoas, sejam gigantes ou não, podiam ser mantidas em estado vegetativo, seja um grande rei, um grande mago, um gigante, todos poderiam entrar dentro de uma dessas câmaras de estase e seus corpos seriam perfeitamente preservados por milhares de anos. Então, sabe qual a prevalência disso? Qual a extensão da disseminação dessas câmaras de estase encontradas em locais como o Irã? Aqui está algo que foi descrito por Marco Polo em 1300, quando ele escreveu o seu livro sobre a diversidade do mundo. E assim, o que ele escreveu em seu livro, há mais de 700 anos, foi: a Pérsia é um país grande e na antiguidade era ainda maior e mais poderosa. Mas agora os tártaros a devastaram e saquearam. Então, lá por 1300, a Pérsia era apenas uma espécie de sombra do que foi um dia, mas ainda era grande. Existe aqui uma cidade chamada Sabá, de onde vieram os 3 reis magos para adorar Jesus Cristo. Eles estão sepultados em 3 grandes e belos túmulos. Acima de cada túmulo há um edifício quadrado e os 3 são idênticos e bem conservados. Os corpos dos magos estão completamente intactos, com seus cabelos e as barbas. Um dos magos chamava-se Baltazar, outro Gaspar e o terceiro Melchior. Aqui temos Marco Polo escrevendo no século XIV sobre esses túmulos que ele viu no Irã, onde havia corpos perfeitamente preservados de magos ou feiticeiros que remontavam a tempos muito antigos. Estamos falando de 1300. Então, ele está dizendo que mais de 1000 anos antes de Cristo, esses magos eram os mesmos magos descritos no Novo Testamento. E é aqui que se confirma a existência dessas tecnologias ancestrais, de câmaras de estase ou tumbas, onde seres, sejam rei magos ou gigantes, podiam entrar e permanecer preservados por milhares de anos. E Marco Polo confirmou isso em 1300. E houve outras confirmações da descoberta dessas câmaras de estase. Eu sei, por exemplo,
de um contatado, Jerry Wills. Ele estava envolvido ou tinha informações sobre a descoberta de 100 câmaras de Stasi com gigantes na Grécia, e que essas câmaras de Stasi foram essencialmente tomadas pelo Estado Profundo. Elas foram descobertas durante uma espécie de obra em Atenas, na Grécia, e JP, ex-militar do Exército dos Estados Unidos, também descreveu ter encontrado algumas câmaras de Stasi com gigantes. Ele descreveu um desses gigantes em êxtase, despertando, depois que ele e a sua equipe, ele fazia parte de uma equipe de 10 homens, e outras equipes do Brasil e da África entraram nesse local subterrâneo, não identificado, e viram uma grande câmara com um gigante lá dentro. Houve algum evento que os forçou a fugir daquela área, e quando voltaram, o gigante havia desaparecido. Aí está um exemplo desse gigante sendo despertado. É aqui que nós entramos na ideia de que muitos desses gigantes estão despertando. O que aconteceu foi que os iranianos e os seus aliados chineses estão encontrando essas câmaras de Stasi, seja para ativá-las ou porque a descoberta marca um despertar. Essas câmaras estão sendo estimuladas de alguma forma pelos iranianos durante as suas obras de construção subterrânea. Eles se deparam com tecnologias avançadas, ou câmaras de êxtase com gigantes, ou magos dentro delas, e as ativam. Quando as ativam, o ser que desperta é alguém com conhecimento de tecnologias avançadas, podendo ser um mago com grandes habilidades ou poderes psíquicos, ou um gigante com poderes de semideus. Os iranianos estão encontrando esses seres, e eu presumo que isso seja algo conhecido ou já tenha sido descoberto pelos militares secretos ou pelo Estado Profundo. E é aqui que nós entramos na informação revelada pela série de livros de Radu Cinema, onde ele fala sobre a Terra Interior, e que a Terra Interior é um lugar onde existem muitos túneis subterrâneos, câmaras escondidas, salas de registros e assim por diante. Esses estão sendo descobertos. Na Romênia, em 2003, na série de livros Transilvânia Sunrise, de Radu Cinema, ele descreve a descoberta de uma dessas salas de registros. E, ao mesmo tempo, uma semelhante foi descoberta no Iraque. E, claro, em 2003, ocorreu a invasão do Iraque. Bom, no caso da Romênia, não houve uma invasão. Em vez disso, a Romênia aderiu voluntariamente à OTAN. E, claro, foi aí que a presença americana começou. O que é descrito na série de livros de Radu Cinema é que houve um desenvolvimento da tecnologia de radar de penetração no solo. Com esse desenvolvimento, a tecnologia de radar de penetração no solo, eles conseguiram descobrir antigos sistemas de túneis e artefatos ou instalações subterrâneas. Isso aconteceu em 2003, o que nos ajuda a entender por que em 2001 o Estado Profundo teve a ideia de invadir esses 7 países do Oriente Médio.
Naquela época, o desenvolvimento das tecnologias de radar, de penetração no solo e os sobrevoos do Oriente Médio levaram à descoberta dessas câmaras escondidas. Os Illuminati e os programas secretos dos Estados Unidos entenderam a importância dessas descobertas e elaboraram um plano para justificar invasões militares a esses países. É por isso que eu acho que havia essa conexão entre o Iraque, ou melhor, essa conexão entre os ataques terroristas de 2001 em Nova York e Washington, D.C., e o plano anunciado secretamente aos generais do Pentágono para atacar 7 países do Oriente Médio, que na época os Illuminati, os militares dos Estados Unidos, usando radares de penetração no solo de última geração, conseguiram identificar tecnologias antigas nesses sistemas de túneis ou nessas instalações profundas, como salões de registros. Artefatos antigos ou câmaras que estavam sendo encontradas por todo o Oriente Médio, e eles tiveram que encontrar uma maneira de justificar por que poderiam entrar nesses locais. Então, eu acho que isso nos dá uma compreensão do que realmente motiva o governo Trump a lançar o ataque ao Irã. É claro, existem questões sobre o desenvolvimento de urânio enriquecido pelo Irã, que pode ser facilmente convertido em um programa de armas nucleares, se e quando eles decidirem desenvolver armas nucleares. Mas parece que os iranianos até agora estavam mais interessados em desenvolver a capacidade de produzir armas nucleares rapidamente do que se comprometer de fato com o desenvolvimento de armas nucleares. Essa é uma distinção importante. Os iranianos querem ter a capacidade de fazer isso, mas até o presente momento, não. Eles simplesmente não estavam fazendo isso porque havia o antigo líder supremo proibindo o desenvolvimento de armas nucleares. Agora, sob o comando do filho do antigo líder, você sabe que isso pode mudar em breve. Talvez já tenha mudado. E, claro, os iranianos certamente estão desenvolvendo instalações subterrâneas de mísseis que podem ser usadas para ataques contra Israel e os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas eu acho que a justificativa para a guerra com o Irã, remover essas instalações de mísseis em regiões subterrâneas por todo o Irã, ou extrair ou encontrar o urânio enriquecido que os iranianos possuem. Isso é apenas uma explicação superficial, aceita por muitos, para a intervenção dos Estados Unidos. Eu acho que pessoas como Tucker Carlson, que criticam Donald Trump, com base em sua compreensão do que motiva a guerra com o Irã, têm uma visão totalmente compreensível das suas críticas. Mas o que eu apresentei neste comentário é uma compreensão muito mais profunda. O plano para atacar o Irã e os outros países que faziam parte da lista das 7 nações é anterior a Donald Trump, em mais de uma década. Esse é um plano de longo prazo, porque havia fontes militares secretas e Illuminati que queriam ganhar influência nesses diferentes países, pois eles entendiam que tecnologias antigas estavam sendo descobertas, seja pelos iranianos, iraquianos ou antes disso pelos líbios, sírios e assim por diante, e que precisavam assumir o controle dessas áreas. Eu acho que quando se trata de entender a guerra com o Irã, nós precisamos realmente considerar a dimensão exopolítica que envolve
esses antigos artefatos subterrâneos, sistemas de túneis, portais estelares, restos mortais de gigantes em câmaras de estase, onde esses gigantes estão perfeitamente preservados e, quando descobertos, estão sendo despertados, e ao despertarem trazem consigo esse conhecimento da civilização antiga, bem como tecnologias poderosas e avançadas que remontam à Atlântida ou até mesmo a tempos anteriores. E algumas dessas tecnologias são ainda mais poderosas do que qualquer coisa que o estado profundo possua. Agora você pode entender por que o Estado Profundo ou a comunidade de inteligência militar, programas espaciais secretos, Illuminatis, podem estar muito preocupados com regimes como o Irã, que hoje descobrem sítios arqueológicos gigantes e portais estelares e usam isso para os seus próprios interesses. Porque eu acho que, no fim das contas, o que nós temos aqui é uma espécie de rede de comunidade de inteligência militar, como a dos Estados Unidos e a da Rússia, trabalhando juntas ou colaborando para garantir que esses tipos de tecnologias não caiam nas mãos de regimes, administrações ou pessoas que desconheçam o poder dessas tecnologias ou que possam ser inadvertidamente dominadas ou que possam permitir a entrada de algumas dessas forças negativas. Eu mencionei os Anunnaki, você também tem os reptilianos, Draco. Eles sabiam como acessar esses portais estelares. Então, imagine se os iranianos despertassem um gigante que estivesse trabalhando com os draconianos ou com os Anunnaki, e eles usassem esse conhecimento para abrir um portal estelar por onde os Anunnaki e os draconianos entrariam. De repente, estaríamos diante de uma emergência planetária com esses seres avançados, usando tecnologias avançadas em um país como o Irã, que se aliou a eles ou os venera como deuses que retornam. É por isso que eu acho que precisamos levar isso em consideração para desenvolvermos uma melhor compreensão do que realmente está motivando a guerra Irã-Iraque. Isso não significa que eu aprove ou justifique o que os Estados Unidos e Israel têm feito. Eu acho que os israelenses têm os seus próprios interesses nessa operação conjunta com os Estados Unidos e com o governo Trump. Eu acredito que o governo Trump esteja mais focado em encontrar tecnologias avançadas que sejam do interesse dos chapéus brancos. Eu acho que os israelenses provavelmente estão mais interessados em destruir as capacidades do Irã e levar ao seu colapso como um Estado-nação funcional. Então, eu acho que há uma divergência de interesses e, enquanto os Estados Unidos realmente querem ter acesso ao Irã para poderem ir ao subsolo e encontrar esses locais subterrâneos onde todos esses artefatos estão sendo encontrados, os israelenses querem destruir o Estado iraniano porque desejam o colapso do Irã, pois isso ajudaria o projeto da Grande Israel. Certamente eu não apoio isso, mas eu entendo porque o governo Trump justificaria as suas ações no Irã. Isso lhe dá outra perspectiva sobre a guerra com o Irã. E o que eu farei no meu webinário de sábado apenas daqui a 2 dias, após o lançamento desse programa, é discutir a guerra com o Irã a partir dessa perspectiva exopolítica, fornecendo mais informações sobre algumas das questões que eu venho levantando. Também terei 2 pessoas, 2 ex-militares, veteranos, discutindo o que sabem sobre os Stargates e
essas tecnologias subterrâneas que estão sendo encontradas em lugares como o Irã. JP e Gene Decode. Ambos ex-militares estão muito familiarizados com locais subterrâneos ou instalações militares subterrâneas profundas e alguns desses artefatos antigos que estão sendo encontrados em todo o mundo. E compartilharão parte do conhecimento que possuem sobre tudo isso. Eles vão participar de um painel de apresentação de 90 minutos, onde eu vou discutir mais sobre esses assuntos, darei a vocês uma perspectiva geral da exopolítica no planeta, abordando o Irã e indo além disso. E depois teremos Jean e JP participando de um painel de discussões, onde eles responderão e levantarão outras questões pertinentes à exopolítica do planeta. Depois vamos finalizar com uma sessão de perguntas e respostas de 60 minutos. Tudo isso vai durar cerca de 5 horas. Custa $55, mas há desconto se você for membro do Patreon. Então, eu acho que é um ótimo negócio. Eu espero que você se inscreva. Então, acesse exopoliticas.org para saber mais sobre o webinário de 18 de abril. Quero agradecer por ouvirem e apoiarem a minha pesquisa na exopolítica. Aloha! Start a conversation in the comments. Take the time to explore the vast library of best-selling